Amém. Hoje, irmãos, nós vamos... Glória a Deus. Hoje nós vamos ler 3 textos diferentes. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6 e também João 16, 33. Aleluia. Nós vamos falar sobre vencer as tribulações no deserto. Você que trouxe sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Deuteronômio 29, 5. Diz assim: Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6 diz assim: Se somos atribulados, é para a consolação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. E João capítulo 16, versículo 33 diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Irmãos, hoje eu vou pregar de um jeito diferente, porque nós não vamos pregar positivamente sobre esses textos. Esses textos são mais para nos chamar a atenção de que às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai passar por dificuldades, por aquilo que a gente chama de desertos, por momentos de maior sequidão, e também para nos chamar a atenção de que Jesus não nos prometeu uma vida isenta de dificuldades, de lutas, de tribulações, de problemas, mas Ele nos prometeu que teríamos paz se nós confiássemos nele. E na verdade também são para que a gente entenda que durante a história do povo de Deus, o povo passou por problemas, por dificuldades, mas esses problemas, essas dificuldades é que fizeram com que o povo de Deus vencesse e passasse por essas lutas, por essas dificuldades com grande vitória. Porque, queridos, tem períodos da nossa vida que parece que nada dá certo. Quem já passou isso? Quem de vocês já passou? Amém? Puxa, você vai lá, tenta de um jeito, e dá-lhe uma cabeçada, e tenta de outro, e dá uma trombada, e você começa a dizer assim: Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. Estou fazendo tudo que o Senhor mandou, e ainda assim eu continuo passando por esses problemas, por essas dificuldades. E quando eu penso nisso, quando eu lembro disso, eu começo a pensar, por exemplo, em Paulo e Silas, quando eles estavam presos ali na cadeia. E eles estavam presos ali, e a Bíblia diz que eles estavam lançados no cárcere inferior, ou seja, no lugar mais imundo da cadeia, no mais baixo, no pior que poderia estar. Eles não tinham banheiro para fazer as suas necessidades, eles não tinham nada disso, eles não tinham nenhuma cama para dormir, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz assim, que eles estavam presos com as suas mãos e os seus pés num tronco. E eles passavam por dificuldade, e a Bíblia nos mostra que mesmo passando por isso, eles poderiam dizer assim: Deus, eu fiz tudo certo. Não é verdade? Eu saí para pregar a tua palavra, o evangelho que o Senhor mandou eu pregar. Eu estou aqui falando acerca do amor, do teu amor, da tua graça redentora. Eu estou aqui fazendo tudo o que o Senhor mandou, e olha onde eu estou. Aqui embaixo, Senhor. O cheiro aqui é insuportável. O cheiro de amônia, o cheiro de podre, o cheiro fétido aqui é insuportável. As dores que eu estou tendo por causa da posição que eu tenho que ficar, Senhor, elas são terríveis. Senhor, eu já estou com uma idade considerável, olha para mim. É isso que eu ganho por fazer a obra do Senhor? É isso que eu recebo por fazer o que o Senhor mandou eu fazer? Ser preso em tronco com as pés e as mãos? E quando nós pensamos nisso, queridos, às vezes a gente pensa assim: não, eles estavam ali presos, Não, irmãos, ser preso com os pés e as mãos consistia em colocar uma tábua, uma prancha, literalmente. E naquela prancha existiam 2 buracos menores das mãos e 2 buracos maiores para os pés. E ela era como se fosse cortada no meio. Eu não tenho noção que seja exatamente dessa maneira, mas é mais ou menos.
ela era cortada no meio, então a pessoa era obrigada a colocar os seus pés no meio e as suas duas mãos do lado. E aí aquela parte de cima vinha e fechava, e a pessoa ficava numa posição extremamente desagradável. Se ficar nessa posição por 1 minuto, 2, a gente até suporta. Agora imagina ficar ali um dia inteirinho naquela posição, sem poder se mexer, passando sede e passando fome. E nessa posição, podemos dizer isso que a gente acabou de falar agora, Paulo e Silas, eles estão nessa dificuldade, mas a Bíblia diz que eles não reclamam. Muito pelo contrário, eles o que fazem? Cantam louvores. Eles exaltam a Deus pelo privilégio de estarem sofrendo por causa de Jesus. Irmãos, eles não foram presos, eles não estavam naquele cárcere porque eles tinham feito alguma coisa errada. Eles estavam ali porque eles tinham feito tudo certo. E às vezes a gente não consegue compreender porque é que Deus permite algumas coisas. E essa mensagem nos fala exatamente sobre isso. E o texto que nós lemos de Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, nos mostra também uma realidade um pouco diferente. Quando nós estudamos o que aconteceu para eles chegarem aqui, nós vamos ver que Moisés, depois das 10 pragas, depois de todas aquelas passagens, depois da Páscoa, eles saem do Egito. Eles saem do Egito e vão em direção ao deserto, e eles atravessam um pedaço de deserto, e eles chegam ao Mar Vermelho. E quando eles chegam ao Mar Vermelho, eles têm ali uma experiência muito forte. Porque o que acontece com eles no Mar Vermelho? Deus diz para ele: olha, vão naquela direção que vocês vão chegar na terra prometida. E eles foram, obedeceram. E estavam indo, e quando eles chegam ali, eles se deparam com o mar. Eles olham para um lado, tem uma montanha, eles olham para o outro lado, tem uma montanha maior ainda, eles olham para trás e vem o exército de Faraó. Eles olham para frente e tem o mar. Você sabe o que teria acontecido com o povo de Deus se não tivesse o exército de Faraó atrás? Quem sabe o que eles tinham feito? Eles tinham voltado. Não é verdade? Eles iriam voltar para o Egito. Eles iriam voltar para aquela situação. Eles iam chegar e iriam justificar diante de Deus e dizer assim: olha Deus, tinha um mar lá na frente, não dava para atravessar. Então a gente resolveu voltar, a gente vai ser escravo aqui o resto da vida. Porque tinha um mar e a gente não podia passar. Mas quando chega nessa situação, se eles quisessem ir para o lado, eles não conseguiriam. Se eles quisessem ir para o outro lado, eles não conseguiriam. Eles voltar não poderiam, porque eles seriam mortos pelos egípcios. Então eles resolvem ir em frente, porque o Senhor tinha dito para eles irem em frente. E então Deus diz assim para eles: por que vocês estão reclamando? Eu não mandei vocês ir em frente? Diga ao povo que marche. A ordem de Deus para Moisés é: diga ao povo que continue indo em frente, fazendo aquilo que eu mandei fazer. Marche, não importa se na frente tem o mar. Eu vou dar um jeito com o mar. Porque fui eu que mandei marchar. Fui eu que mandei ir para frente. Fui eu que disse: vão por lá. E o Senhor deu um jeito. Queridos, quando nós estamos naquilo que o Senhor diz para nós fazermos, o Senhor dará um jeito. Quando eles chegam diante do mar, Moisés põe o cajado e as águas do mar se abrem. E a Bíblia diz que eles passaram em seco pelo meio do mar. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, é nessa hora, quando eles estavam ali, eles pensaram assim: vamos para onde, né? Vamos para que lugar? Quantas vezes nós pensamos nisso? Vamos para onde? O que fazer? Como vamos fazer? Queridos, nós podemos trazer essas duas experiências que nós falamos agora para o nosso cotidiano. Porque às vezes, queridos, nós não sabemos o que fazer. E a expressão passar pelo deserto, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né? Eu não tive a oportunidade de estar literalmente no deserto, só em alguns locais mais secos.
Mas estar em um deserto, quando você está no meio dele, você olha para o lado, você vê montanhas e areia. Você olha para o outro lado, você vê montanhas e areia. Você olha para o outro lado, às vezes você vê um cacto, mas você continua vendo montanhas e areia. E você olha para trás e você vê exatamente a mesma coisa. A paisagem não muda, tudo que se enxerga, tudo que se consegue ver é exatamente a mesma coisa. Você gostaria de ver um oásis, você gostaria de ver um pedaço verde, você gostaria de ver uma coisa diferente, mas o deserto é onde nós somos literalmente tratados pelo Senhor. Passar pelo deserto é uma expressão que significa espiritualmente passar por uma experiência difícil, porque, como falei, é uma região inóspita que não proporciona um viver agradável, mas muito pelo contrário, bem desagradável. E certamente são muitas as condições da nossa vida que exemplificam o deserto que cada um tem de nós de passar. Queridos, mas eu posso assegurar ainda que não há como alguém ser um crente vencedor sem passar pelas lutas e dificuldades da vida. Nunca esqueço que um dia nós estávamos lá, lá onde era a farmácia, né? A gente chama de farmácia, né? O Lore certamente deve pensar nisso também, assim como a farmácia. Mas nós estávamos lá e o pastor Delvacir, de Foz do Iguaçu, eu não sei se vocês lembram dele, ele veio pregar para nós, ele estava de passagem e pregou para nós. E ele nos trouxe uma mensagem que falava também sobre o deserto. Mas a expressão que ele usou é que nós não estamos, a sensação que muitas pessoas têm, é que nós devemos passar a vida toda num oásis e de vez em quando a gente entra no deserto. Mas a vida cristã, ela é exatamente o oposto. Nós passamos boa parte do nosso tempo, da nossa vida no deserto, de vez em quando nós estamos no oásis, porque nós estamos em direção à terra prometida, nós não chegamos nela, nós ainda não estamos lá. E se nós quisermos chegar por lá, para chegar na terra prometida, nós temos que passar pelo deserto, e nós temos que ser provados, e nós temos que experimentar as dificuldades da vida, e o grande problema, e o grande filtro dos cristãos dos nossos dias, dos dias que antecedem a volta de Jesus, é exatamente este. Quem não conseguir passar pelo deserto não vai ver a terra prometida. E quando nós exemplificamos a passagem que nós lemos agora há pouco, as pessoas dizem assim: não, mas eu estou na igreja, eu vou ver a terra prometida. Não se esqueça que de toda aquela gente que saiu do Egito, somente Josué e Caleb chegaram à terra prometida. Jesus fala assim: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então se firme, se prepare, igreja, porque vem tempos difíceis, vem tempos trabalhosos, vem tempos às vezes mais difíceis do que aqueles que nós estamos passando. Porque o deserto tem algumas características. O deserto, na verdade, revela quem de fato nós somos, porque ele nos faz expressar o nosso potencial e também a nossa dificuldade. No deserto é que nós conhecemos os nossos verdadeiros e os nossos falsos amigos. No deserto é que temos oportunidade de crescer. No deserto é que nós sabemos quem realmente somos. No deserto nós somos confrontados com a nossa própria fé. E no deserto, aleluia, Deus pesa os nossos corações. Vou tocar aqui, irmãos. Há uma passagem na Bíblia que ilustra bem o que é passar pelo deserto. É o caso do exército de Davi em Ziclag. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 a 3. Preste bem atenção nisso. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Essa passagem fala de um momento em que você não sabe o que fazer. Em que você perdeu toda a direção.
Davi volta e ele chega e encontra a cidade onde ele vivia, com o seu povo, com as pessoas que ele amava, com as pessoas que lhe eram mais importantes, completamente arrasada e deserta. Não tinha ninguém lá, estava completamente deserta. Então, queridos, baseado até mesmo nesse texto, algumas dicas importantes para a gente vencer. A primeira delas é que o deserto não é lugar para que a gente se desespere. Não é porque eu oro, não olho, nós queremos muito ver saída. Às vezes a gente diz assim, se eu conseguisse ver só uma luzinha no fim do túnel, quem já me falou isso? Deus, se o Senhor me desse só um sinal, um único sinal, eu saberia. E parece que Deus não dá. Continua tendo areia na frente, areia atrás, areia no lado, para todos os lados, continua exatamente do mesmo jeito. A gente quer ver o deserto, mas não se desespere, porque é impossível ver o fim do deserto enquanto você está no meio dele. Então, queridos, o pânico ele só atrapalha porque a vida continua porque o fim do deserto vai chegar. A vitória ela está garantida por Cristo, Ele tudo pode, Ele que venceu a morte. O mundo diz que para a morte não tem, só para a morte aqui não tem mais jeito, mas nós sabemos que nós fomos feitos para estarmos preparados exatamente para esse momento. Você já parou para pensar que nós estamos aqui, queridos, eu sei que parece forte isso, mas nós estamos aqui nos preparando exatamente para o dia em que nós deixarmos essa terra, para o dia em que nós morrermos, ou para o dia em que Jesus vier para buscar a sua igreja. Mas uma dessas coisas vai acontecer. Então, para nós tem jeito, que Jesus morreu por mim e por você. Provérbios capítulo 19, versículo 2, nos diz assim, que não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Nunca tome decisões precipitadas. Sabe por que muitas pessoas se perdem no deserto? Porque elas tomam decisões precipitadas. Acalma o teu coração. Aceite, em segundo lugar, aceite aquilo que você não pode mudar. Existem coisas que nós podemos mudar. Por exemplo, orar mais, chegar diante de Deus. Não sei se vocês já fizeram isso, mas às vezes eu chego diante de Deus e digo assim, Deus, eu não sei nem como orar. E nem sei o que orar. Não sei nem o que falar. E às vezes você consegue fluir, mas às vezes você não flui mesmo. Mas ainda assim, chegue diante de Deus e diga assim, Deus, eu estou aqui. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Talvez aqui aquela famosa oração da serenidade seja muito importante, quando ela diz assim, Senhor, nos conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos mudar. Coragem para mudar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. E o que não tem solução, solucionado está, já dizia o velho provérbio. E é verdade. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si quando ele tinha perdido seu filho, olha que sabedoria. Porque os seus conselheiros estavam com medo de dizer que ele havia perdido um filho que era fruto do adultério. E a Davi olha para eles e diz assim, o que vocês estão cochichando? Porventura o menino morreu? E eles disseram, sim, o menino morreu. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário de Deus e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que preparasse uma refeição e comeu. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais jeito. Ele pediu, ele clamou, o Senhor disse não. Aceite o não do Senhor muitas vezes. Aceite aquilo que Deus diz muitas vezes. Eu estava escutando uma mensagem ontem que a Mari pregou, que ela falava exatamente sobre isso. Que o pecado, às vezes, ele tem consequências. Ele tem perdão, todo ele. Mas ele tem consequências. E às vezes, aqui foi uma consequência do pecado de Davi. Aquele menino era fruto de um adultério com Betseba. Ele aceitou. Às vezes, irmãos, nós precisamos aceitar
Enquanto havia a possibilidade, Davi orou, jejuou, clamou, se vestiu de pano de saco, se humilhou diante do Senhor, mas ainda assim o Senhor disse não, e às vezes Ele vai dizer não, mas cuidado para não ficar amargurado por o não de Deus, porque o não de Deus é para o nosso tratamento, porque ficar amargurado não vai resolver, porque só Ele conhece todas as coisas, e o Senhor certamente saberia o que iria acontecer com aquele menino, se Deus deixasse o pecado de Davi impune. E aí as pessoas dizem assim, olha, né, mas aquela criança não tinha culpa do pecado de Davi. Claro que não. Mas onde é que vocês pensam que está aquela criança? Desde aquele dia, ela está na eternidade com o Senhor. Olhe com olhos espirituais para a eternidade. Terceiro lugar, quando você estiver no deserto, não tenha pena de você mesmo. Um dos principais fracassos de crentes é que eles começam a ter pena de si mesmo e dizem então, eu sou um pobre coitado, eu sou um fracassado, eu sou um inútil, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me ajuda, nunca faço nada certo, nunca sei nada. E o diabo muitas vezes se aproveita daquilo que falamos, especialmente quando lhe damos autoridade sobre uma área de nossas vidas. Cuidado com o que você profetiza sobre as pessoas sobre as quais você tem autoridade. Cuidado com isso. Cuidado com filhos, cuidado com netos, cuidado com empregados, cuidado com pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Profetize bênção, veja sempre o melhor, porque o diabo se aproveita daquilo que falamos, especialmente quando nós lhe damos esta autoridade, que as nossas palavras têm poder no mundo espiritual. Ao invés disso, use as palavras que Paulo falou e diga assim, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o exemplo de Jó, quando a sua mulher disse para ele, por que você está passando por tudo isso? Abandona esse teu Deus e amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas o que é que Jó disse? Tá ficando louca, mulher? Que é isso? Como uma nécia, tu falas? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Cuidado para não culpar os outros. Cuidado para não culpar Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos sendo moldados, transformados, para que nós nos aproximemos diante dele e Deus possa dizer de mim e de você, venha, bendito do meu Pai. Venha para aquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. E para finalizar, queridos, a nossa mensagem, a nossa esperança está em Cristo. João capítulo 5 nos conta a história de um homem que estava paralítico há 38 anos, lá no tanque de Betesda. E nesse dia Jesus passou por ali e a solução chegou. Ele disse assim, olha mestre, eu estou aqui, estou atormentado, porque eu sou paralítico. E quando as águas são agitadas, eu não consigo descer do tanque. E vem outra pessoa e desce antes de mim. E eu não consigo ser curado. A gente não tem muita certeza se era de fato uma cura que acontecia ali ou se era uma superstição. Eu até acredito que era uma superstição, porque eles acreditavam que vinha um anjo e agitava as águas. E a gente não consegue encontrar um precedente no Velho Testamento de uma coisa dessa, por exemplo. Mas eles acreditavam naquilo. E aquele paralítico estava botando a sua confiança, a sua fé em algo errado. Mas quando Jesus passa por ali, quando Jesus está vindo ali naquele lugar, as coisas são diferentes. E Jesus olha para ele, e Jesus o cura. E aquele deserto que durou 38 anos passou. A mulher com fluxo de sangue, havia 12 anos, passava por aquela dificuldade. Mas depois de 12 anos, o deserto dela passou. Alguns são mais grandes, outros são menores. Mas o interessante é que o deserto chega ao fim. E que um dia você vai ver o oásis e vai encontrar, porque a nossa esperança está em Cristo. Todo Paulo, ele deixa esta vida, está prestes a deixar esta vida. Ele diz assim, porque para mim
O viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém?